Oi, gente, aqui é o Gustavo. Vamos para mais uma monitoria. Então, hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre as classes medicamentosas dos ansiolíticos, dos sedativos e dos hipnóticos, tá? Então, como é que a gente vai organizar? A gente vai falar então dos benzodiazepínicos, dos barbitúricos, dos compostos Z e de outros dois que a prof acabou comentando na aula, tá? A gente vai abordar as principais representantes dessas classes e as principais classes. Existem outras classes medicamentosas que tenham esse efeito ansiolítico ou sedativo hipnótico que não são as principais. E eu coloquei aqui, ó, que vale lembrar que na farmacologia no geral, mas especialmente na psicofármaco, os efeitos colaterais dos fármacos, né? Lembra lá daquela aula bem inicial, efeitos colaterais, que são os efeitos do remédio, do medicamento, mas que não é o principal, eles são muito utilizados para esse cunho de ansiolítico, tá? Então, vocês podem ver médicos generalistas ou até especialistas utilizando essas classes medicamentosas que não são essas principais para fazer essa ação. E a gente vai focar no que? No sistema GABAérgico, tá? E lembrando que existem três grandes grupos de receptores GABA. O A e o C são ionotrópicos, eles estão relacionados ao cálcio. Então aqui eu coloquei um receptor GABA-A, porque é o foco da nossa aula, tá? Todos os fármacos vão agir no receptor GABA-A. Em locais diferentes? Sim. Precisa saber os locais? Não, isso é uma coisa mais específica. Tem que saber que é um receptor ionotrópico e tem relação com o íon cloreto. E que ele tem 5 subunidades. Mas principalmente saber que é o GABA-A. Então vamos começar com os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos são muito comuns, muito famosos, e eles são vendidos naquelas receitas azuis, que vocês, caso já acompanharam o OBS, sabem como é que é. Então eles vão se ligar ao quê? Ao receptor GABA-A, como eu falei, é o principal que nós vamos falar hoje, e eles vão agir potencializando a via GABAérgica, hiperpolarizando os neurônios da região da amígdala e da região do hipocampo. Então, eles vão fazer com que abra mais frequentemente esses canais de cloreto. Abrindo mais frequente esses canais de cloreto, entra mais cloreto na célula e hiperpolariza, dificultando que a célula despolarize. Lembrando que uma célula ela vai despolarizar e vai gerar ação. Quando a gente hiperpolariza, a gente deprime o sistema, que é isso que o benzodiazepínico faz. Deprimir essas regiões, tá? Elas são dependentes do GABA, porque o benzo não consegue ativar sozinho o canal, tá? Ele vai precisar do GABA endógeno, vai precisar da produção natural do neurônio GABAérgico para ativar. Ele só vai sensibilizar esse receptor, ele não vai conseguir ativar ele sozinho. A ação dos benzodiazepínicos vai depender da dose e eles podem ser administrados principalmente via oral, né, comprimido, ou EV, endovenoso. E os efeitos adversos, eles são a sonolência, que às vezes a gente vai querer, né? Caso use ele para caráter de indutor do sono. Confusão, amnésia, disfunção sexual, redução da motricidade e irritabilidade. E para que eles são usados, os benzodiazepínicos? Principalmente como ansiolíticos, mas eles podem ser usados também como indutores do sono, porque um dos efeitos colaterais é a sonolência. Para ter amnésia anterógrada, mais relaxamento muscular, quando a gente está falando no questão anestésica, tá? Porque a gente não quer que o paciente se lembre do evento traumático que é a cirurgia. Então a gente quer uma amnésia anterógrada, uma amnésia que o paciente não lembre o que aconteceu após a administração da medicação. A gente não quer que ele lembre da cirurgia. E ele tem a ação anticonvulsivante, pode ser utilizado principalmente para interromper crises convulsivas, como se usa o diazepam via retal. Aqui então um quadrinho para vocês verem qual é a principal divisão dos benzodiazepínicos. Eles podem ser divididos principalmente nesses três tempos, né, de ação curta, intermediária ou longa, no qual a meia-vida deles vai alterar entre 6, 6 e 24 e maiores do que 24 horas. E os principais representantes são o midazolam e o diazepam, tá? São os que vocês mais vão ouvir dos benzodiazepínicos. A literatura, o Goodman, ele traz que existem os de ultra curta ação, mas ele não fala muito sobre, então eu nem trouxe para vocês, e ele também não citou nenhum exemplo.
Aqui, ó, esse slide é muito importante. Porque assim como eu falei que os benzodiazepínicos são muito frequentes no nosso dia a dia e são muito prescritos por médicos que não são psiquiatras também, o médico de família e comunidade prescreve muito, o generalista prescreve bastante, então independente de qual curso tu está fazendo, ou tem algum parente teu ou a tu mesmo usa benzodiazepínico. E por que que é importante? Todo profissional da saúde tem que ter os antídotos na cabeça. Por quê? Porque, como é fácil de achar, é comum também intoxicação, tentativas de suicídio por sobredose, overdose de benzodiazepínicos. Então tem que saber que o flumazenil é o reversor e é o que tem que ser dado quando tem uma overdose. Ele é um antagonista GABAérgico, porque os benzos são agonistas, eles potencializam. O flumazenil, ele é o oposto, ele vai bloquear, tá? Se vocês voltarem lá no slide que eu falei do canal, tem lá a ação onde ele se liga no receptor GABA-A. E vale ressaltar que ele só age nos benzodiazepínicos, tá? Então, se tiver uma overdose de barbitúricos, que a gente vai falar depois, ou de algum outro depressor do sistema nervoso central, ele não vai ser útil, tá? Ele só é útil em benzodiazepínico. Mas a gente também vale lembrar que a maioria das intoxicações não são por uma medicação só. É muito difícil um paciente ou estar intoxicado ou tentar tirar a própria vida com uma medicação só. Geralmente é uma associação. Então a gente pode ou não administrar esse flumazenil sem ter essa certeza do que foi que o paciente tomou. Claro, isso depende de conduta, depende de situação, depende de clínica e etc. Mas lembrar que as intoxicações de múltiplas drogas e múltiplas substâncias são agravadas. E o álcool entra como um depressor aqui. Falando agora de outra classe. Falando dos barbitúricos, que são uma classe mais antiga e até um pouco em desuso agora. O que eles vão fazer? Eles vão prolongar o tempo de abertura. Os benzodiazepínicos aumentavam a frequência que os canais abriam. Esse não mexe na frequência. Esse só mexe no tempo de abertura do canal. Mas gera a mesma coisa, ele hiperpolariza a célula e potencializa a ação GABAérgica. Só que aqui, ó, essa frase aqui é diferente. Diferente dos benzodiazepínicos, grandes doses de barbitúricos podem sim ativar o receptor GABAérgico sem a necessidade da produção endógena de GABA. Então ele pode ativar um receptor sem que o corpo libere GABA, tá? A ação dele também depende da dose e eles podem também ser administrados via oral ou IV. Os efeitos adversos são sedação, irritabilidade, agitação, principalmente pós-uso, tá? A sedação é um dos usos que a gente pode usar como ação sedativa. E a irritabilidade e agitação é pós o uso. É tipo um efeito rebote, é um efeito pós-sedação. Hiperalgesia, o paciente reclama de alta dor, uma maior sensibilidade à dor, hiperalgesia. E depressão respiratória, que acontece principalmente nos casos de intoxicação. E para que ele vai ser usado? Hoje eles são usados principalmente como anticonvulsivantes. Ah, mas a aula não é de anticonvulsivantes. Realmente não é. A aula de anticonvulsivantes vocês vão ouvir falar melhor dos tipos de convulsão e etc. Mas, para sua ação sedativa, ele está mais em desuso e fica mais restrito ao universo da anestésio mesmo, tá? Mas quem são esses barbitúricos? Coloquei os principais, sendo o principal mesmo o fenobarbital, que é um dos principais anticonvulsivantes que a gente usa para o tratamento da epilepsia, quando tem convulsões generalizadas, né, tônico-clônicas. Então eu até coloquei aqui a fórmula do fenobarbital, mas tem que lembrar que todos terminam com esse tal ou barbital. Finalizando essas duas maiores classes, aqui a gente tem agora, vamos começar os compostos Z, que são chamados de novos agonistas GABA. Por que novos? Eles são mais atuais e, por serem mais atuais, eles acabam tendo uma menor dependência, né? Então, se estudou que esses compostos eles geram menos dependência, diferente dos barbitúricos e dos benzodiazepínicos, que são de potencial de abuso. Esses têm menos potencial de abuso, né? Menos potencial de vício e tem menos efeitos adversos, porque eles são mais específicos, tá? Também vão agir no GABA-A, como eu falei. E os principais representantes são Zolpidem, Zaleplon e a Exopiclone. Mas todo mundo já ouviu falar dele, do Zolpidem. E, atualmente, eles são a primeira escolha para tratar insônia, tá? Eles induzem o sono.
Aqui a prof comentou na aula, mas isso aqui é mais da anestésio, não acaba fugindo um pouco já da prática de quem não vai ou para emergência, né, no caso médica, ou da enfermagem, não vai para emergência ou não vai para anestesiologia. Porque o entomidato e o propofol, eles são usados na anestesia geral e nas sequências de intubação orotraqueal, tá? Eles são usados tanto para rebaixar quanto para gerar esses efeitos de sedação. Eles também vão agir no GABA-A, são usados endovenoso e possuem rápida ação, tá? As doses e a ordem, né, depende de qual a sequência de intubação que tu vai fazer. E é isso, é uma aula bem resumida, lembrando que a monitoria é mais para retomar, assim, é mais um suspiro do que vocês têm que saber. Então, foquem no antídoto, flumazenil, para os benzodiazepínicos e esses nomes, tá, que são extremamente comuns. Qualquer dúvida é só entrar em contato e bons estudos. Lembrando de sempre focarem nos livros, que são as fontes mais completas e confiáveis.